Então, Jorge, que a gente estava falando daquele extremo. Tem aquele camarada aqui que é o machão que está com problema de ansiedade. Você tem todo um gradiente de comportamento até chegar no extremo desse cara que a gente chama de bonzinho demais. Como que você avalia esse outro extremo? Bom, aí a gente tem que entender as origens do comportamento, né? De onde vem, por que nós nos portamos e por que a gente reage mediante algumas situações de forma automatizada. Então, tudo aquilo que nós somos hoje, Orlando, ela tem como base aquilo que nós categorizamos como uma sequência de informações. Então, quando o bebê vem ao mundo, ele vem com uma quantidade de neurônios absurda. Então, ele vem com trilhões de neurônios. E o neurônio é uma célula que gasta muita energia. Então, o cérebrozinho do bebê é disfuncional ainda, porque ele ainda não tem um sistema de referência para poder simplificar e acessar melhor as informações. Então, a ideia é, eu tenho muito neurônio, eu preciso dormir muito, porque eu começo a categorizar o mundo à minha volta através de sistemas de informações. Então, a gente começa com redes neuronais grandes, grosseiras, como o grupo de categorização, por exemplo, o automóvel. Então, dentro desse grupo grande, desse neurônio grande automóvel, eu vou refinar ele em grupos de automóveis. Então, eu posso ter automóvel terrestre, marítimo, aéreo. Dentro desse, eu tenho mais uma sequência de outros exemplos, e assim a gente vai refinando. À medida que esse bebê vai se desenvolvendo, ele vai construindo na sua base cerebral um arcabouço de informações que vão servir como pano de fundo para tudo que ele for executar na vida dele. Então, ele vai passar os primeiros 10 anos da vida dele categorizando informações, sendo que boa parte desses 10 anos, ou pelo menos os 5 primeiros anos, como ele ainda não tem um sistema cortical, né, frontal muito bem desenvolvido, ele vai categorizar em sistemas emocionais. Nossa. Então, são redes que são formadas através de uma leitura emocional. Né? Por exemplo, a gente vê de vez em quando aqueles vídeos viralizarem do pai dando uma dura no filhinho de 2 anos. Que você tem que ser homem, que você tem que respeitar sua mãe, e a criança assim, né? E aí todo mundo fala, esse aí vai virar macho. Aí sim tem educação. Aquela criança, ela não tem ainda formação cognitiva para entender hierarquia de valores, consequências. Então, a única coisa que ela está recebendo de feedback é a sensação de desconforto, de medo, porque o pai é uma figura gigante, de extrema autoridade, falando grosso, com voz de trovão, para um garotinho de 2 anos. Então, essas informações ficam registradas nessa estrutura neuronal e isso vai ser ativado ao longo da vida inteira. Por isso que, de vez em quando, as pessoas, né, passam por uma determinada situação e são afetadas de maneira muito intensa. Ainda que a situação aparentemente não seja tão grave. Exato. Na verdade, muitas vezes, a situação é neutra. Neutra. Né? Porque naquele momento nós estamos acessando essas informações prévias para que o cérebro possa ser mais funcional. Por isso que o cérebro passa por podas neurais. Então, quando ele tem uma estrutura de bagagem já de informação, ele elimina excesso de neurônio. Aí ele passa por mais um período de categorização. Estruturou? Mais uma poda neural. Para que assim, ao longo da vida, a gente vá tendo essas perdas recorrentes de neurônio para poder o cérebro usar menos energia. Né? Por isso que o pessoal mais velho, mais velhinho, acaba dormindo menos, né? Necessita dormir menos do que o bebezinho. Né? O bebezinho tem que dormir 14 horas no dia, 16 horas no dia. Um senhorzinho de idade tem que dormir 4 horas no dia, porque ele tem muito menos neurônios. E aí o cérebro agora, com essa base de informações, vai usar como referência para filtrar tudo que ele vai viver a partir dali. Então, de onde vem a base? A pergunta é, essa estrutura mais importante, principalmente no viés emocional, ela vai ser formada através de qual vínculo? De qual estrutura? Da estrutura familiar. A primeira. A primeira, as relações afetivas. Nós temos três componentes fundamentais na formação dessa rede de informações. Primeiro, relações afetivas. Pai, mãe, madrasta, avós, tios. Depois, a dinâmica das experiências vividas. E em terceiro, o ambiente em que ela está inserida. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de atender um cliente que é testemunha de Jeová. Então, um cara muito bem sucedido e nasceu, né, nessa congregação religiosa. E aí ele me contou uma experiência que eu achei muito maluca. Porque na religião deles, eles têm um conjunto de regras que se você comete um erro perante a religião muito forte, você passa por uma espécie de
segregação. Uhum. Então, você vai ser punido de que forma? Você tem que continuar frequentando, mas ninguém pode falar com você, ninguém pode olhar para você. E isso inclui os seus familiares. Então, ele vivia uma situação tão bizarra que a mãe dele não podia falar com ele. A esposa dele não podia falar com ele em casa. Nossa, se estendia para fora do... Total, porque são todos da mesma religião. Então, Nossa. o sistema de crença impacta todo mundo. Então, assim, uma coisa muito louca que quando ele me contou, eu achei que era brincadeira. E aí isso mostra que o quanto essa dinâmica, né, do ambiente que eu estou inserido também impacta na minha construção. Uhum. Porque a partir daí, né, tendo experiências de vida com carga emocional, relações afetivas e o meu ambiente, molda o conjunto básico de informações que vão guiar a minha vida até o final dela. É como o YouTube, né? A gente pegar o YouTube, ele executa os vídeos muito rápido. A velocidade é muito alta. Se ele tivesse que baixar todos os pixels de informação para reproduzir o vídeo, demoraria horas. Então, como que ele faz para ser tão rápido? Ele não baixa o vídeo inteiro, ele já tem um vídeo básico. Ele só baixa os pixels diferentes, que vão formar aquelas novas imagens. Então, isso poupa uma energia e gera uma velocidade muito alta. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Então, quando nós pegamos esse cara na polaridade do cara inseguro, carente afetivamente, né, que acaba sendo muito emotivo, ele viveu em ambientes em que houve uma disfuncionalidade na relação parental, na grande maioria das vezes. Ou faltou a presença paterna. A ausência de um pai sobrecarrega o sistema compensatório da mãe. Então a mãe pensa assim, meu filho não tem um pai, eu vou ter que compensar isso. E aí essa mãe começa a doar demais para esse filho. Contaminei o sistema dele de desenvolvimento. Essas compensações vão gerar nele debilidades futuras que ele não vai entender por que ele tem tanta dificuldade em resolver determinadas situações. Então você pensa, uma mãe muito presente, muito preocupada, e aí com medo do menino sofrer bullying, aí toda hora ela protege o menino, toda hora ela acolhe. A forma como ele está entendendo que são as relações é baseada nessa vertente. Então esse cara, quando ele vai buscar um relacionamento, que tipo de relacionamento ele está buscando? Com que contemple o mesmo modus operandi. É o padrão dele. Exatamente. E aí, então, ele não sai para encontrar um relacionamento. Olha que louco isso. E eu vejo muita gente fazer isso, por isso que os relacionamentos dão errado. As pessoas acham que o relacionamento é para me fazer feliz. Então, o objetivo de eu me relacionar e constituir um casamento com uma mulher ou com um homem é para eu preencher as minhas necessidades emocionais. E aí é onde acontece o equívoco. Esse cara, por exemplo, ele vai buscar uma figura maternal que trata ele como alguém frágil, que precisa ser protegido e cuidado o tempo inteiro. Então, ele, afetivamente, ele é mais carente, ele vai pegar os trejeitos da mãe. Né? Então, a mãe não tem a postura, né, do pai. Então, ele acaba pegando um pouco, né, da maneira de lidar com a mãe. Às vezes é aquele cara educadinho demais, então ele fala baixinho. E ele fala, ele se questiona, ele fala, putz, por que eu sou assim? E aí a galera fala que ele tem que ser diferente, e aí esse cara entra num looping que vai deformando cada vez mais a autoimagem dele. O mesmo se atribui para o cara que convive com mães tóxicas. Então, o cara que convive num ambiente em que a mãe é uma figura disfuncional, abusiva, muitas vezes desequilibrada emocionalmente, faz com que esse garoto, essa criança, sinta que ela não é merecedora nem do amor da mãe. Cara, isso é pesado, hein? Pesado. Pesadíssimo. Inclusive, estou atendendo um caso agora desses, de um rapaz de 27 anos, que nunca teve um relacionamento, e agora ele trancou a faculdade de medicina, veio embora correndo, fugindo, porque ele sofreu uma dinâmica de manipulação afetiva de uma menina bem mais nova, né, que sentiu a fragilidade dele e começou a usar ele como um instrumento de manipulação. Então, ele dava tudo o que ela queria. E aí, quando ela começava a falar, nossa, eu te amo, eu gosto muito de você, você é maravilhoso, ela sumia, passava 3, 4 dias sem olhar na cara dele. Aí ele ficava a noite sem dormir. Aí ela voltava, aí ele sentia paz, felicidade. E ela foi entrando na mente dele.
Então ele foi entrando numa noia tão maluca que ele surtou. Aí ele volta para casa, tranca a faculdade e vem embora. Aí ele chega e vai compartilhar com a mãe. Mãe, passou aí, a mãe fala, é porque você é otário, meu filho. Você é um otário, cara, você é um trouxa, mas gosta de homem, você é um babaca. E ele conviveu com essa fala enquanto era criança. Por quê? Quando o pai dele separou da mãe, porque não aguentava mais, né, os acessos de instabilidade emocional, e era um cara passivo também, tranquilão, e foi embora, ele foi obrigado a ficar com essa mãe. E aí essa mãe usava ele como instrumento para afetar o pai. Tipo uma alienação parental? Uma alienação parental, a chantagem, né? Descontava nele, né, o fato do que o pai tinha feito a ela, porque ela se sentia abandonada. Então um garoto que ele foi sendo colocado o tempo inteiro, Orlando, numa situação de ser sempre abusado. Pera, se a minha mãe me abusa, o amor deve ser isso. O sistema de categorização dele aprende assim. Peraí, mãe é aquela que ama, a que mais ama. Se minha mãe me trata assim, isso é amor. Então ele passou a vida dele inteira se colocando em situações de abuso. Como isso molda... É um modelo de amor. É um modelo de amor. Modelo de relacionamento. Então, caramba, como isso moldou a vida dele, Orlando? Um menino que sempre foi esquizotípico. Uhum. Eu dei aula para ele no ensino médio. Explica para o pessoal o que é esquizotípico, Jorge. Esquisito, gente. É o jeito bonito, técnico de falar que o cara é esquisito. Né? Ele acaba não sendo isolado, assim. Isolado, o cabelo é feio e ele se veste mal, né? E aí é um menino que não toma banho, não escova o dente. E aí quando ele chega na escola, que é um ambiente altamente hostil, é uma selva. É uma selva. Uhum. Os moleques não perdoam. Não perdoam. E aí o cara começa a sofrer bullying em cima de bullying. E ele não sabe, mas ele na verdade está no modo resignação. Então ele se coloca naquela postura, naquela vestimenta, já esperando o abuso. Tá, me corrige, por favor. Existe o modo resignação, existe o modo hipercompensação, é desse que você falou, existe o modo evitativo. Exatamente. Esses três modos de enfrentamento, né? De enfrentamento. Explica o pessoal, Jorge, como é que funcionam esses modos de enfrentamento que o pessoal vai gostar. Bom, a resignação é quando eu aceito o meu destino. É assim mesmo. É assim, eu tenho um esquema emocional e aí eu vou perpetuar a minha vida inteira para confirmar a minha crença de que eu sou daquela forma. Então, uma pessoa que tem esquema de abandono, ela vai conduzir as relações dela com um único propósito. Ser abandonado. Inconscientemente. Ser abandonado. Ser abandonado. A hipercompensação já é o extremo, né? Então, ele tenta negar o tempo inteiro, ele tenta fingir que ele não tem aquilo e ele começa a ter comportamentos polarizados. Que é a máscara que o cara cria. Máscara, que é aquele cara do lado de lá, que é uma criança ferida e machucada, mas ele é o rusticão, ele é brabão, nada incomoda ele não precisa de terapia. Né? E o modo evitativo é o cara que começa com a esquiva experiencial. Então, tudo aquilo que ativa nele o esquema emocional, ele evita. Então, qualquer situação que exponha ele a uma possibilidade de abandono, ele evita. Eu atendi um caso assim hoje, uma menina dizendo que ela começou a se relacionar com um rapaz bonito, de certa forma um cara que venceu na vida, e só que o cara, desde o primeiro contato com ela, deixou muito claro a mágoa em relação à mãe, porque ele se sentiu desde muito novo abandonado. Então a mãe saía e deixava ele em casa sozinho com 4 anos de idade. E aí, ele se relacionando com ela, em uma semana, eles tiveram uma discussão e ele terminou com ela abruptamente, dizendo para ela que ele não podia mais ser abandonado. Caramba! Ela ficou transtornada, ela não acreditou. Ela não acreditou. Então, quando a gente fala de padrões de comportamento, Orlando, o grau de complexidade é tão grande, por isso que eu fico revoltado com as regrinhas de Instagram. Aí, pessoal, que eu falo para vocês das regrinhas. Isso me mata, porque cada indivíduo é único. E se eu não respeito a minha individualidade e começo a identificar os padrões comportamentais que estão tentando perpetuar o meu esquema, eu não consigo fazer mudanças efetivas. Então, esse rapaz mesmo que eu estou atendendo, o rapaz lá que abandonou a faculdade de medicina, eu já falei para ele, cara, você vai ter que ir no barbeiro novo, né? Primeira coisa, vamos ter que arrumar esse cabelinho seu. Você chega até nesse ponto de arrumar. Claro, fala, cara, esse cabelinho seu aí é para sofrer bullying mesmo. Né? Foda. Outra coisa, eu falei, irmão, o cara quando ele atinge uma certa idade, se ele não desenvolver força física, ele sempre vai ter que compensar de alguma forma. Então eu falo para as pessoas o seguinte, cara, ninguém tem, às vezes, a influência e o poder de se tornar bonito. É uma questão muito individual. Mas você pode sim ser sempre a sua melhor versão.
Então, se eu estou na minha melhor versão, independentemente de ter, porque sempre vai ter um cara mais bonito do que a gente e um cara mais feio. Sempre. Agora, você estando bem com o seu corpo, né, você tendo, né, um shape razoável, onde você coloca uma roupa e fica bacana, você nunca está em dívida com ninguém. Por isso que os relacionamentos do gordinho da Hilux é sempre relacionamentos conturbados. Por quê? Porque é o cara que ele precisa da Hilux, né, da posse. Esse estereótipo, né, para poder. O gordinho da Hilux, por favor, total. Desculpa aí, pessoal, se, né, às vezes se identifica, espera que para melhorar. É só um personagem. É só um personagem. Às vezes tem o DS10 também. Tem o DS10, né, da C10, né? Porque o cara, quando ele está nessa posição, Orlando, ele sabe que ele não está à altura. Ele precisa. E aí ele usa dos bens, né, das conquistas materiais para fazer uma troca. E a pessoa que aceita esse tipo de troca também não é saudável. A mulher que se propõe a isso também não é saudável. Então, eu sempre falo para os meus clientes, né, tanto homens quanto mulheres, quer desenvolver relacionamentos saudáveis, se mantenha na melhor forma possível, seja uma pessoa comum, não precisa ser extraordinário. Ou se contente em se relacionar com pessoas no mesmo nível. Exato, estético. Exato. Né? Eu falei isso para um cliente meu, ele é obeso e ele está namorando uma menina bonita. Eu falei, cara, agora tudo que eu queria era isso, porque agora você não tem mais poder de escolha. Você só tem um caminho. Ou você emagrece, ou você fortalece, ou você vai passar por mais um relacionamento frustrante. Então, mais uma vez, a menina gosta de você, você é um cara bacana, mas naturalmente não encaixa. Então, essas questões acabam sendo muito relevantes e elas impactam muito no conceito terapêutico. Né? Mas sabe o que é curioso, Jorge? Não é todo psicoterapeuta, muito menos psicólogo, que joga real como você joga. Sim. Geralmente tem assim, o importante é a alma, tudo. Ninguém tá falando que não é, cara, mas tem o que você trouxe hoje, cara. Os casais estão mais ou menos na mesma faixa. Estão operando mais ou menos ali na mesma faixa. Então, eu acho que, inclusive, para a mulherada vendem muito isso de que vai aparecer esse príncipe, esse cara sarado, alto, bem sucedido. E você, moça? Não, eu só estou esperando aqui. Não é assim que vai funcionar, né? Se não for a Cinderela, não vai encontrar o príncipe, né? Então, nossa, cara, eu curti muito essa sua fala, porque você vai desde, no caso do teu cliente, desde a questão dele com a mãe, até uma questão estética do cara. Tem que jogar a real pro cara, pô. Principalmente nesse perfil mais frágil, né, Orlando? Porque geralmente são pessoas, né, que elas não têm um bom referencial masculino. Isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando o homem não tem um bom referencial masculino, é muito mais desafiador para ele. Por quê? Né, voltando na dinâmica das mulheres, a mulher já nasce mulher, ela nasce de outra mulher. Então ela não precisa se transformar em nada. Os meninos não, os meninos nascem de uma mulher, então eles ainda não são homens, eles precisam se tornar homens. E para isso precisa de uma boa referência. E infelizmente, né, grande parte, né, das famílias tem homens machucados. Com certeza. Né? Então os nossos pais, né, porque hoje eu vejo alguns filhos revoltados com os pais, e aí eu vejo o grau de maturidade porque o cara não avança na vida. Porque é óbvio que os nossos pais erraram muito. Porque no nível de exigência que eles jogavam e a ausência de recursos, cara, era quase que brutal. Era assim uma coisa de se admirar. Eu nunca vou conseguir, por mais que eu tenha um certo nível de resultado, de sucesso, eu nunca vou conseguir chegar aos pés do que meu pai enfrentou e conquistou e viveu. E ele pagou um preço muito alto por isso. O meio era absurdamente hostil. Absurdamente hostil. Meu pai foi garimpeiro na Serra Pelada. Porra! Né? Eu nasci lá, inclusive. Né? Então, eles viveram numa época, cara, que meu pai ele tinha um cursinho preparatório para a carreira militar, e aí eles faziam a matrícula, matriculavam os alunos. O governo vinha e congelava o preço da matrícula. A inflação vinha e comia. Então, chegava no mês seguinte, o valor da matrícula, da mensalidade que ele recebia, não dava para comprar um maço de cigarro. Então, por quantas vezes eu vi meu pai se trancar no quarto e ter ataques de nervosismo, porque não sabia como que ia colocar comida em casa. Nossa, é desesperador, cara. Então, como é que você vai esperar afetuosidade, né, de um cara que está quebrando a cabeça para saber o seguinte, como que eu não vou deixar minha família passar fome?
Então, por mais que eu tive uma figura masculina muito rígida e foi muito inflexível com ele próprio, isso o fez muito mal, ele pelo menos foi um modelo de seriedade, de busca de evolução muito grande. Então eu tive essa sorte. Outras pessoas não tiveram. Os modelos masculinos eram muito disfuncionais. Muitas vezes figuras abomináveis, agressivas, violentas, né? Porque atrás de um agressor tem uma criança que foi agredida, Sim. né? Que viveu em agressão. E aquilo vai se perpetuando, né? É transgeracional. Transgeracional. Por isso que a galera acha que a transgeracionalidade é uma coisa mística, Não. mas ela é uma coisa comportamental, cultural, daquela família, né? Então, quando nós entendemos que esse público precisa de bons referenciais masculinos, é para ele poder realmente se espelhar na forma de se vestir, na forma de se portar, porque muitas vezes esse cara não teve o direcionamento básico para nada na vida. Ele foi enfrentando tudo na cara e na coragem. E apanhando, né? Muito. Porque nós apanhamos muito, né? Então a gente apanha todos os dias. Então isso acaba fazendo com que esse cara, ele acabe caindo nesse lugar de fragilidade. Ele olha para aquele estereótipo lá, rusticão, agressivo, e fala, não quero ser daquele jeito. Uhum. Então ser homem é ser daquela forma, não quero ser. E aí ele só tem essa referência, porque a sociedade meio que implica isso. E aí o nosso papel é mostrar que no espectro entre os dois polos, nós temos uma infinidade de possibilidades em que cada um pode encontrar o seu ideal. Pessoal, o que eu falo para vocês, o preto e o branco, mas tem os tons de cinza, é aqui que a gente vai se localizar, né, Jorge? E aí o nosso papel enquanto terapeutas e educadores é ajudar o nosso cliente a encontrar esse lugar no qual ele se encaixa, né, para que ele possa realmente começar a entender que ele é um ser único, que ele não precisa ser um estereótipo específico, mas que dentro dessa característica dele existem pontos a serem ajustados.